e esteja conosco, participando de tudo aquilo que como igreja estamos aí planejando. Nessa manhã, eu quero falar um pouco sobre um tema que é a igreja que cresce nas casas. A igreja que avança, que cresce nas casas. Há um texto da palavra de Deus que eu gosto muito, que está lá em Atos, no capítulo 2, versículo 46 e 47. Ele vai falar de uma igreja que começa a se destacar naquela localidade, naquela comunidade, e aqueles irmãos, aquela igreja, viverem a palavra e viverem em comunhão, diz ali o texto que eles estavam sempre juntos louvando a Deus por tudo. Eles eram estimados por todos, e a cada dia o Senhor juntava, acrescentava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Quando olhamos para a palavra, nós vamos ver nesse texto de Atos 2, 46 e 47, de uma igreja que começava a crescer, mas a crescer nas casas, nas reuniões familiares, nas reuniões dentro do lar. E quando a gente olha as características dessa igreja, nós vemos que essa era uma igreja perseverante. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles tinham temor de Deus. Eles tinham tudo em comum. Eles tinham a oportunidade, o privilégio de se reunirem nas casas, nos templos. E eles caíam na graça do povo. Hoje nós vivemos um momento onde muitos grupos locais que se dizem religiosos, evangélicos, infelizmente estão caindo na boca do povo, por conta de escândalos, por conta de excessos, por saírem fora do que a palavra de Deus nos pede. Há muitos que infelizmente têm dado um mau testemunho para a sociedade. E quando a gente olha para essa igreja, nós vemos que essa igreja, ela era estimada por todos. A forma como eles vivenciavam a Cristo, a palavra de Deus, a forma como eles viviam, tendo tudo em comum, fazia com que eles fossem estimados por todos. E o próprio Deus acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Era um crescimento natural, era um crescimento saudável, era um crescimento que simplesmente acontecia porque havia ali saúde no meio daquela igreja. Havia pessoas sendo salvas, crescendo, amadurecendo na fé, ganhando outras para Jesus, e esse crescimento ele acontecia de forma natural. E a IBMJ tem vivido isso, de uma igreja que cresce nas casas, por meio dos seus PGs, por meio dos seus ministérios, por meio dos seus grupos de trabalho. E quando a igreja ela cresce nas casas, quando ela investe nesses grupos, nos pequenos grupos, células, cada um usa uma nomenclatura, essa reunião nas casas, esse participar do Viva a Vida, esse participar dos ministérios nas equipes de trabalho, faz com que nós como pessoas nos aproximemos umas das outras. Se há algo que Deus quer na igreja é essa unidade, essa comunhão, em nós estarmos próximos, perto uns dos outros. E é o que diz o texto, todos os dias, eles estavam unidos, eles estavam juntos, eles se reuniam no templo, nas casas, eles partiam pão, eles participavam das refeições com alegria, com humildade. Tanto no 47 como nesse 46, um dos destaques é que essa igreja é uma igreja que celebra, que se alegra, que louva a Deus, que vive com alegria, que olha mais aquilo que nós temos para agradecer do que aquilo que nós ainda não temos. Portanto, não há como não dizer que a igreja ela pode crescer sim, através das casas, e que esse é o modelo bíblico. Quando nós olhamos para a palavra, a igreja nas casas é um princípio bíblico. Foi nesse período que ela experimentou os seus maiores crescimentos na história. E a Igreja Batista Memorial tem vivenciado isso, através dos seus pequenos grupos. Esse é um dos nossos PGs, o PG da Colônia, o PG da melhor idade. Eles se reúnem toda quinta-feira às 3 horas da tarde.
E quando nós olhamos a igreja de Atos se reunindo todos os dias, celebrando, e a gente olha uma reunião como essa dos irmãos da melhor idade, tem tristeza lá? Quem participa desse grupo? Tem tristeza lá? Tempo de celebração, de alegria, de contarem os causos, né? Que tempo especial. E a nossa igreja, durante a semana, nesse período da tarde, ela está lá, reunida nos lares aqui do Colônia. Nós também estamos lá no Medeiros, toda terça-feira, às 8 horas da noite, na região ali do Eloy Chaves. E esses irmãos têm se reunido a cada 15 dias, levando a palavra de Deus e através do PG, fazendo com que nós como pessoas estejamos mais perto umas das outras. No culto, nós temos essa oportunidade, mas quando acaba a celebração, nós já vamos embora para casa, cada um já tem o seu compromisso. Na casa é um pouco diferente, porque é um ambiente mais informal. A gente pode conversar, a gente pode perguntar, a gente pode chorar junto, a gente tem mais tempo para abrir o coração com o outro. Lá no HP Ama, nós também temos todo sábado às 3:30 da tarde. Nesse sábado aí estava o Ruth e o João. Estava aqui com a gente. Hoje a gente está com a Simone aqui do Jefferson. Estavam lá visitando, matando a saudade aqui. Essa igreja faz com que então, através dos PGs, a gente fique mais perto um do outro. Campo Limpo Paulista, nós temos um PG que se reúne também aos sábados, às 8 horas da noite. E nós temos essa oportunidade de estarmos perto, de estarmos juntos, de celebrarmos. E sabe o que é bom nisso? Quando nós estamos juntos como igreja, nos pequenos grupos, nós nos aproximamos uns dos outros. O PG não vai permitir que você caminhe sozinho, porque o PG vai se transformar numa nova família para você, de nós estarmos juntos e celebrando juntos. Lá no Santa Gertrudes, a Cláudia, esses dias atrás ainda está, né? Está meio dura, está meio travada, e mesmo assim a gente estava lá com a nossa reunião, celebrando a Deus juntos, de sábado às 19h30, esse tempo de estarmos juntos, de estarmos celebrando. Portanto, uma igreja que cresce nas casas é uma igreja que cresce através dos seus grupos, através dessas reuniões, e onde nós podemos nos aproximar das pessoas. E eu quero incentivar você que já está com o aplicativo no celular, você tem lá uma aba sobre os pequenos grupos. Ali você vai ter todas as informações dos nossos PGs. Você vai poder preencher o formulário. Pastor, eu quero me envolver em algum pequeno grupo. Pastor, eu quero ceder a minha casa para um pequeno grupo. Pastor, eu quero ser um líder de PG. Eu quero receber o treinamento. Você vai ter essa oportunidade. Nós vamos te dar isso, essa ferramenta. Mas o que nós queremos é que você esteja envolvido em algum grupo. Quem está com os adolescentes, eles estão num pequeno grupo. Eles estão ali envolvidos, eles estão ali sendo cuidados. Quem está com jovens, além do trabalho dos nossos jovens de sábado, a gente tem o Vida na Vida. Quem já está em algum ministério, participando em alguma equipe de trabalho, já tem vivenciado isso, essa aproximação de estarmos juntos. Quem tem participado já de um PG também tem vivenciado isso. Sabe uma outra coisa importante de nós estarmos nos reunindo nas casas? O ensino, ele é personalizado. A forma de nós estudarmos a palavra, ela vai ser diferente. No culto, o pastor ministra, você ouve, mas dificilmente você vai ter a oportunidade de levantar a mão, tirar uma dúvida, dar o seu posicionamento com relação àquele texto. Num PG a gente tem isso. A gente é só um facilitador daquilo que está sendo transmitido. A maioria dos nossos PGs hoje estão estudando o livro de Tiago. Então, a cada reunião, a gente vai lá estudar um trecho daquela carta, e aí o PG, os irmãos, têm a oportunidade de falar sobre o que Deus tem falado ao coração deles. Não é só ouvir, mas se envolver. Então, o ensino, ele acaba se tornando mais personalizado. E é o que Paulo fala lá em Atos 20, versículo 20. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente nas casas.
As reuniões nas casas, elas são diferentes. Quem já participa de um PG, quem já participou, sabe disso. Nos pequenos grupos, a comunhão ela se torna mais próxima, mais efetiva. Não que não exista no grupo grande, na igreja, no culto, mas nos pequenos grupos, as necessidades individuais, aquilo que nós precisamos e estamos passando, ela é muito mais fácil de ser atendida. Porque se você falta de uma reunião, alguém já vai entrar em contato com você. Se você falta de um culto, a gente pode até perceber que você não está vindo, mas vai demorar mais, devido ao número grande de pessoas. Então, nessa manhã, eu quero incentivar você, querido, nesse final de ano, já pensando no ano que vem, do seu envolvimento, da sua vida com Deus. Se envolva em algum ministério se você ainda não está envolvido. Se envolva em algum pequeno grupo. Participe de alguma coisa que a igreja já está oferecendo como ferramenta para que você esteja mais próximo uns dos outros. Para que você tenha esse ensino personalizado, como nós temos nas nossas classes de EBD. Não participe somente do culto, fique na classe de EBD, seja ministrado através de uma classe. Tenha esse compromisso de todos os domingos aprender um pouco mais da palavra, porque na IBD nós também temos essa oportunidade de um ensino personalizado. E Paulo está falando sobre isso, que ele havia ensinado nas casas, que ele ensinou a todos os homens, que ele ensinou nos templos. Ele ensinou o que precisava ser ensinado. E a cada encontro, a gente aprende, a gente ensina, a gente conversa, a gente cuida, a gente está junto. Esse é o PG da música. Os irmãos da música começaram agora um pequeno grupo. Uma vez por mês eles vão estar se reunindo, estudando sobre música, tendo esse tempo de comunhão, tendo esse tempo de estarem juntos. Essa foi a primeira reunião deles. Lá em Louveira nós temos um PG também. Pensa num PG. Que esse pessoal não tem preguiça. Nessa reunião aqui, foi uma véspera de feriado, um feriado, alguma coisa assim. Eles ficaram quase o dia todo, aqui já era noite, juntos, comendo, louvando. Nesse momento do PG já estavam quase roucos, de tanto que já tinham cantado durante o dia. O PG gera isso, essa intimidade, onde nós estamos juntos, onde nós estamos nos desenvolvendo. Esse é Medeiros novamente, lá na região do Eloy Chaves, onde os irmãos estão a cada 15 dias, a cada semana, reunidos. PG da Colônia, todo sábado, às 16, Vasco, a Tânia, estão aí. Tem mais uma, porque ficou faltando alguns. Esses irmãos estão celebrando, estão juntos, estão adorando. E a igreja está crescendo nas casas. Pastor, mas eu moro lá em Cajamar, é longe de Jundiaí, a gente tem um PG lá. Eu sei que Cajamar tem as suas, né? Porque tem Cajamar, Jordanésia, Polvilho, a gente foi fazer uma visita lá em Polvilho. Mas, querido, está lá em Cajamar, participe de um PG, esteja junto. Porque essa igreja, ela tem crescido nas casas. Ela tem estado reunida nas casas. E você tem a oportunidade de estar junto de um PG. E não sei se você percebeu, mas quase todas as fotos estão ao redor de uma mesa, né? Tem coisa de comer. Porque é nesse momento do PG que a gente tem esse tempo de celebração, de aprendermos a palavra e também de celebrarmos através da comida, da comunhão. Então no PG você vai engordar, querido, né? Você vai engordar. Se você ver minha foto, quando eu cheguei aqui em Jundiaí agora, a gente engordou um pouquinho, né? Estão pegando firme de novo na corrida, né? Eu quero voltar aos 2 dígitos, mas a coisa tá difícil. O povo come demais e a comida é muito boa. Então no PG você tem isso. Você não vai no PG só para comer não, mas também tem isso, tem comida. E é no momento do PG que a igreja cresce e que a adoração ela se evidencia como estilo de vida. Não é todo PG que a gente tem alguém que toca um instrumento. Alguns PGs, algumas reuniões nas casas, nós temos alguém que toca um instrumento, né? PG de Santa Gertrudes parece um culto, porque tem todos os instrumentos lá. A caixa de som, tem teclado, tem violão. Na última tinha até um instrumento de sopro, né? Mas tem PG que nós não temos isso.
mas nós temos a TV, que tem um YouTube, e que a gente coloca as músicas, e que a gente celebra, e que a gente adora. Tem PG que é só na voz mesmo, e a gente canta. O que não pode deixar é de ter esse momento de adoração, onde a adoração não é só a música, um instrumento, o playback do YouTube, mas é um estilo de vida. Nós estamos ali juntos como igreja para celebrarmos a esse Deus, e você pode fazer isso na sua casa. A sua família, ela pode ser um PG. Você não precisa necessariamente estar num PG como esse para viver esse tempo de comunhão. Você pode fazer da sua casa esse PG. Você pode fazer da sua casa esse ambiente onde a adoração, ela é um estilo de vida. Não é só música, mas faz parte, é estilo de vida. E uma das melhores maneiras de nós aprendermos a viver a fé é estarmos juntos, é aprender uns com os outros. Quando a gente ouve um testemunho, quando a gente vê como aquela pessoa está superando aquela dificuldade que ele tem vivenciado, querida, a gente aprende com isso. Eu não sei se você teve essa experiência, eu já tive algumas, em que você vai fazer uma visita, esperando levar uma palavra de ânimo, de conforto, e quem é animado e confortado é você. Porque ao você olhar a vida daquela pessoa e como ela tem tido fé, confiança para passar por aquilo, você sai dali, poxa, é essa atitude que eu tenho que ter. É esse o comportamento que eu tenho que ter. Então no PG nós temos essa oportunidade de viver a adoração como estilo de vida. Por isso no texto diz, Paulo, quando ele está cumprimentando a igreja, uma igreja que se reunia lá na casa de Áquila, de Priscila. Quando você lê esse capítulo 16, Paulo vai agradecendo várias pessoas. Paulo vai destacando vários nomes. Paulo toma preocupação de não se esquecer de ninguém. E ele diz, eu sou muito agradecido a eles. E não somente eu, mas todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Essa igreja que estava na casa, que vivenciava a adoração como estilo de vida. E nós na IBMJ estamos nas casas. Estamos lá no Vianello, de sexta-feira às 8 horas. Esse momento agora, o PG tem passado por uma situação em que o líder, o Jackson, passou por uma cirurgia, o PG estava lá orando por ele. Esse é o PG lá do Vianello. PG novo. Nós temos um PG que ele envolve duas cidades, Itatiba e Várzea. Porque tem reuniões que é em Itatiba, tem reuniões que é em Várzea. Mas é esse PG. Essa foi uma reunião bem diferenciada, essa, se eu não me engano, foi em Várzea, do mês de julho. E esses irmãos estão aí, se reunindo também de sábado às 8 horas. Nós temos o PG de Itupeva, que se reúne nas sextas-feiras, às 8 horas. E nós temos o PG lá de Cajamar. Essa é uma outra foto dos irmãos também celebrando aí no mês de julho, à noite de sábado, das 8 horas. Tulipas, esse PG também tem crescido, é um PG novo. E nós estamos aí nas casas, alcançando pessoas, celebrando a Jesus. Essa é a igreja que cresce nas casas. A igreja que celebra a Deus através dos seus ministérios, dos seus acampamentos, dos seus retiros. E por que a igreja precisa dos PGs? Porque através do PG a gente alcança pessoas para Jesus. É através da casa que a gente consegue trazer pessoas que talvez não viriam para o templo, para a igreja. Porque já tem um preconceito contra a questão de estar num culto. Numa casa fica muito mais fácil. Se a gente for fazer um levantamento desses PGs, são muitas as pessoas que hoje participam do PG e ainda não vieram no culto, mas estão vindo no PG, estão conhecendo a igreja e em breve estarão aqui, porque ao ver como nós vivenciamos como igreja a vida com Deus, eles vão ser tocados. E é por isso que diz Atos 5:42, que eles estavam todos os dias no pátio do templo, de casa em casa, e continuavam a ensinar, a anunciar a boa notícia de Jesus, o Messias. É por isso que nós não paramos. Nós estamos com os nossos ministérios, nós estamos com os nossos PGs, nós estamos com vida na vida, um Viva a Vida.
Toda quinta-feira nós temos aqui esse nosso pequeno grupo. Não se reúne nas casas, se reúne aqui na igreja, mas tem sido uma ferramenta poderosa de Deus para pessoas que precisam de cuidado, para pessoas que precisam ser pastoreadas, para pessoas que precisam vencer os seus vícios, seus traumas, que precisam de libertação, e que nesse momento o que elas mais precisam não é de julgamento, é de pessoas que abracem elas, que cuidem delas. Então toda quinta-feira nós temos aqui o Viva a Vida. E se você conhece de alguém que está precisando desse grupo de apoio, desse grupo que vai amar, que vai cuidar, que vai se preocupar, querido, convide essa pessoa para o Viva Vida. Viva a Vida. Vida na vida, viva a vida, confunde. Convide essa pessoa para ela viver a vida que Cristo tem para ela. Lá em João 10,10 diz que Jesus promete para nós uma vida em abundância, vida plena. O ladrão vem matar, roubar e destruir. Jesus vem para dar vida em abundância. E muitas pessoas não estão vivenciando isso porque ainda não descobriram Jesus como o verdadeiro propósito. Então, querido, conhece alguém que precisa desse grupo, deste apoio? Traga na quinta-feira, toda quinta-feira às 8 horas. O Viva a Vida. Vai ser um pequeno grupo de apoio, de ministração, de cura, de sarar feridas e de dar para essa pessoa a oportunidade de começar tudo de novo. Nós estamos lá no Engordadouro também, às quintas-feiras. Nós estamos nos reunindo, nós estamos alcançando pessoas naquela região. Em Várzea, fica uma mistura de Várzea no limite de município com Jundiaí, mas esses irmãos estão lá. Cidade Nova 2, Várzea, se reunindo ali também, das sextas-feiras às 8 horas. Por que é importante esses grupos? Por que é importante os ministérios? Por que nós incentivamos tanto você a se envolver? Porque quando nós estamos envolvidos, que nós temos a oportunidade de servir. Querido, eu e você, nós recebemos de Deus pelo menos um dom. Temos pelo menos um talento natural. E Deus quer que nós possamos usar os nossos dons para servir uns aos outros. Olha esse texto. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. O nosso dom é para abençoar o outro, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Todos aqui têm um dom diferente um do outro. Mas se todo mundo tivesse o dom de cantar, dom de pregar, dom de ensinar, essa multiforma, vários dons, diversidade de tarefas, de formas de servir, faz com que a igreja ela alcance muito mais. Porque cada um vai ter oportunidade de encontrar o seu espaço e de servir naquilo que Deus colocou no coração dele. Como eu sei, pastor, qual a minha área? Se envolva. Se envolva. Aquele momento que você se envolver com algo, que você vê que o seu coração ele ferveu, ele ardeu, eu nasci para fazer isso, você identificou qual é o seu dom. Agora, se você ficar sentado, esperando o Senhor mostra meu dom, não vai cair do céu, querido, não vai aparecer um anjo, olha, esse é o seu dom. Você precisa se envolver. É por isso que você sempre vai ser convidado para fazer alguma coisa, para se envolver com algo. Por exemplo, eu posso dar aula em uma classe de crianças? Até posso, mas não é meu dom, né? Essas crianças, coitadas, não é como você que tem dom para fazer isso. Então eu preciso saber qual é o meu dom. Deus me capacitou para fazer o quê? O que você não pode é achar que você não serve para nada. Você tem sim dons, talentos para serem usados na obra. E se você está precisando se envolver, é só nos procurar, querido, que o que mais tem aqui é coisa para fazer. Porque você não pode ficar parado. E os PGs dão essa oportunidade de nós servirmos. Porque no PG o líder não faz tudo. O líder muitas vezes passa isso para uma pessoa do grupo. Ele faz o agendamento das casas. Geralmente é alguém do PG que ministra o estudo, que faz a direção do estudo. Nós estamos lá no Cidade Nova.
PG da Música, essa foi a segunda reunião deles. Estão aí firmes nesse propósito de estarem juntos como música. Não é só o ministério, não é só aqui estar louvando, é estar junto, criando esse relacionamento, esse tempo de comunhão. Esse foi o Santa Gertrudes. Olha a música, a banda é completa. De Várzea, se reúnem aos sábados. Essa é a igreja que cresce nas casas. Você faz parte dessa igreja. E você é desafiado a cada dia a viver essa igreja, a se envolver com essa igreja, a estar junto, a estar envolvido, a estar próximo, a estar mais perto de pessoas, a aprender da palavra de uma forma personalizada, a você poder alcançar novas pessoas, porque você vai conseguir trazer pessoas para visitar o seu PG, porque é mais fácil trazer para casa do que para a igreja. Você vai conseguir viver a adoração como estilo de vida, e você vai ter oportunidade de servir. Portanto, quais são os propósitos que Deus tem colocado no seu coração para esse final de ano e para o próximo ano? Quando você avalia a sua vida como cristão, aquilo que Deus já tem feito, aquilo que você já tem se envolvido, para o ano que vem, para esse final de ano, para o ano que vem, você quer crescer, quer melhorar, quer estar mais profundo na intimidade com Deus, quer estar mais envolvido no serviço, você precisa, querido, entender que Deus já te deu as ferramentas. Você já tem condições de fazer isso. Você pode fazer isso. Nós queremos, como igreja, ajudar você a estar envolvido, a estar fazendo isso. Vamos orar? Eu quero que você ore por cada uma dessas